Boa noite a todos. Hoje, 5 de dezembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Tudo este realizado pela cidade espírita Brito do Senhor, Curitiba, Paraná. Para aquelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, sabemos que muitas pessoas buscam entrar no site, encontram o vídeo e assistem nós pela primeira vez. Nós falamos que os links dos estudos anteriores estão lá no nosso site, lá no www.org, que está aí na página. Encontrarão lá uma playlist onde tem os estudos anteriores. Nós sempre lembramos que esse estudo é tudo contínuo, então tem outros anos, esse é o terceiro ano, então vai contar o ano 1, 2 e o terceiro ano. Mas se quiser acompanhar esse ano agora, que é mais recente, que nós estamos aí na 14ª aula, é só vai encontrar lá o link, pode ir lá. E também lá encontrará um caminho para aquelas pessoas que queiram nos acompanhar ao vivo, porque esse estudo ele é realizado ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. Então, entrando lá, consegue todos os caminhos ali para conseguir o link e participar conosco ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. Então, nós estamos no estudo número 14 do ano 3, né? Terceiro ano que nós estamos estudando. E no PDF, aquele PDF que vocês podem baixar lá da PEP, né? Ou no estudo de hoje, nós vamos abordar a página 107 e 115, que se referem ao capítulo 2 da segunda parte. Então, no capítulo 1, que nós damos aí 2 estudos, né? Fala lá sobre a escala espírita, sobre a progressão dos espíritos, anjos e demônios. E agora vamos entrar nesse capítulo 2, da segunda parte, da encarnação dos espíritos. É um capítulo relativamente curto, então nós faremos ele hoje de um estudo só. Né? Então, primeiro item seria o objetivo da encarnação, a alma, o materialismo. Então, o objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Que pergunta os espíritos respondem. Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. Poder pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele troca a obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Kardec comenta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário, natureza. 136. Tem necessidade da encarnação, o espírito que desde o princípio seguir o caminho do bem?
Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Isso nós damos bastante no capítulo anterior, né, na progressão dos espíritos, né, ele fala sobre essa questão. E aí, sim, eu acho que fica bem claro isso mesmo, não é porque uns são mais adiantados que não tem que passar com a mesma tripulação, porque daí não seria justo, né, com os outros, lembra? Sem fadiga, sem nada, então todo mundo tem que passar por essas mesmas, digamos assim, situações, né, mesmo condições, né? E tem A, cara, que vai nessa questão. Mas, então, de que serve ao espírito ele seguir o caminho do bem, se isso não o isenta do sofrimento da vida corporal? Você veja a grandiosidade de Kardec, né? É um raciocínio que a gente pode fazer isso mesmo. Né? Poxa, mas que não é, que quer dizer, então, para se esforçar tanto, a pessoa seguir tudo certinho e, né, e não vai isentar do sofrimento da vida corporal. Mas a resposta, meus filhos, chegam mais depressa ao fim. Demais das aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Agora, aqui, outro item é sobre a alma, né? Aqui, só lembrando aqui, para aquelas pessoas que acompanharam nós desde o começo, por isso que a gente recomenda que a pessoa estudem desde o início do livro, né? Na parte da introdução, logo no capítulo, no item 2, o Kardec define bem claro a questão da alma, né? Que é a alma, então é bem mais detalhado, inclusive, né? Mas aí ele volta a perguntar aqui, né? Dentro do livro do Espírito, lá foi a parte da introdução, para demonstrando o estudo que devemos ser colocado, né? Mas lá ele já deixa bem claro essa questão aí sobre a questão da alma, define bem claro o que é a alma. Então aqui ele pergunta de novo, não 3, 4. O que é a alma? A resposta é bem clara. Um espírito encarnado. Ah, que era a alma antes de unir ao corpo? Espírito. Olha, bem interessante essa resposta, né, para te entender, né? Quando a gente fala de alma, nós estamos falando aí do espírito, mas quando ele está aqui no corpo encarnado, né? Ele vai deixando bem claro essas definições. Então, B. Ó, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. É bem interessante, nós que somos espíritas, que estudamos o espiritismo, a gente sabe bem claro essas definições. Né? Antes de se unir ao corpo, a alma é um ser inteligente que povoa o mundo invisível, os quais temporariamente reveste um invólucro carnal para purificarem e esclarecerem. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma e tem a. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Então, aqui o Kardec faz um quadro aqui, um resuminho aqui, para a gente entender exatamente essas questões que foram colocadas ali. Ó, então, o cara coloca assim: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Isso é importante, né, gente, para a gente saber, assim, quando as pessoas perguntam para nós, para saber como é que são as coisas. Né? Primeiro, o corpo, o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, que nós já estudamos, inclusive também lá na introdução no item 2, ele fala também sobre o espírito, o princípio vital. Segundo, a alma.
espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. Terceiro, o princípio intermédio, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal como o fruto, o germe, o perisperma e a carne. Bacana a gente entender bem isso, que nós somos quando estamos encarnados aqui. Então, nós temos um corpo, né, material, que é não animal, a alma, né, é um corpo que ele tem aí, sim, um princípio intermédio, que é o perispírito, né, esse que faz esse invólucro para que o espírito consegue se manifestar aqui no corpo físico. 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos, né, Constante? O corpo nosso, né, é envoltório, mas nós somos realmente um espírito, que agora chamamos de alma, como foi colocado aqui. Item A. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, nesse ponto aí, hoje até a ciência, existe aí alguns questionamentos de que algumas pessoas, a gente tem mais recursos, às vezes assim, aí às vezes constata-se até a morte cerebral, tudo, e aí através dos aparelhos aí o corpo fica funcionando, né? Tem que entender até onde que ainda existe ali a alma, está ali ainda ou não, né? É um assunto bem polêmico, né? Porque às vezes o corpo fica privativo, que ele fala, é um corpo, é um animal, né? Mas não está mais ali a alma. Então isso é uma questão assim que hoje se busca muito para entender qual que é realmente quando há realmente essa separação, né, do espírito, da alma, do corpo físico. É um estudo bem interessante aí, que muitas pessoas às vezes prolonga, mas saber que momento que já não existe mais corpo, só parte orgânica, né? Não existe mais espírito, né? B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha aí que está colocando. Sempre massa de carne, é inteligente. Tudo o que quiseres, exceto um homem. 137. O espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres. E aqui, a citação aqui que é colocada aqui pelo editor, tem que ver no Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Daí lá detalha também. 138. O que se deve pensar da opinião do que considera a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, como que nada temos, como que nada temos. Começar é por vos entender mutuamente. Isso aqui realmente acho que nós já conversamos muitas vezes aqui, e os espíritos respondem isso. Às vezes a gente cria uma certa polêmica por causa de palavras, de maneiras de colocar, de dizer as coisas. Então, mas nós falamos bastante, inclusive, nos estudos anteriores aí, sobre essa questão, que a nossa mente ainda é pobre, né? Nós sabemos muito pouco, então compreendemos as coisas de maneira nossa. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Aqui, de novo, se a gente estudar lá na introdução, ele detalha bem essas questões lá, né? Várias maneiras da alma, tudo. Então,
Mas aqui ele fez a pergunta aos espíritos, né? Então, ele vai dar a resposta a todos os espíritos. Não há contradição. Tudo depende das acepções da palavra. Porque não temos uma palavra para cada coisa. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Então, o Kardec coloca aqui uma maneira para a gente entender um pouquinho mais fácil, né? Que é o Kardec colocou. Ó, o vocábulo alma se emprega para definir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa secção você pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas outras palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra com as ideias terrenas, e que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, dando uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Isso realmente é. Conversamos bastante mesmo sobre isso, e é importante mesmo, porque às vezes aí a gente interpreta as coisas da maneira que nós, né, temos dificuldade de entender essas questões. 140. E se deve pensar a teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, represidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste a palavra alma. Se você entende por alma o fluido vital, a teoria tem razão nisso. Se você entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-os no fluido intermediário, em que para isso se divida. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar efeitos pela causa. Aí o Kardec faz mais um comentário aqui. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa verdadeira na opinião dos que pretende que a alma seja exterior ao corpo ou se convolve? A alma não se acha encerrada no corpo, ao passo da gaiola. Irradia-se, se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, você pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro e material pesado, corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo. Já o temos. 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se
você vai completando a cada período da vida? Interessante essa resposta mesmo, né? Porque a gente vê pela questão da personalidade, né? Então, a resposta. O espírito é uno, está todo na criança como no adulto. Os órgãos, os instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem e completam, ainda aí tomando efeito pela causa. Por que todos os espíritos, 143, por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos da inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. Então, como as crianças que entre vós, também há espíritos, todos sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos parecidos podem exprimir em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, às figuras, comparações que tomais como realidade. 144. O que você deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Vou repetir de novo, lá na parte da introdução ele deixa bem claro essas questões. Né? Também a Terra ao atribuir uma alma. Por alma da Terra, você deve entender o conjunto dos espíritos agregados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência, a psicologia, e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens que, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. 146. A alma tem no corpo série determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm tudo por objeto a humanidade. Ah, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência na parte do nosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram centro da vitalidade, eles confundem com o fluido do princípio vital. Podem, todavia, dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo.
Está bem interessante nessa parte da reencarnação, né? 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, estão com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que ele esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar o que provar a existência da alma ou do corpo cortando, né? Através do bisturi lá para entender se acha alguma coisa. Não é por aí, né? 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se aí concluir que são perigosos? Não. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem que dele tira a consequência falsa, pela razão dele ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles queiram, mais do que eles queriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem como que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhe uma âncora de salvação, e a elas se agarrarão pressurosamente. Pressurosamente. Agora o Kardec comenta sobre essas questões aí, né? Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribui todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cujo repetidas extinções se observaram por efeito da altura de um fio. E nada mais enxergaram além desse fio. Procuram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tomara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha na propriedade da matéria e que, portanto, a morte se seguia à declaração do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem ou o mal nada significaria. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrado estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhante ideia, que se pode mesmo ter por muito circunscrita, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É claro, né? Porque não tem nada lá para frente, então cada um vai querer fazer o máximo possível agora. Não tem porquê, né? O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, ou nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina quanto à ideia da vida. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquiriram no que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de urgente. Que de fato poderia
encararam com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o mato. Tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias e as minhas lembranças serão apagadas da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio, dentro em pouco, estará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo roído pelo bem. Olha, né? Testamento. Não tem ficado alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim. E a razão não o confia. Com a existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Amém. Mas que é a nossa alma? É de forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Diz alguns que é o sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande. Todo o princípio da vida e da inteligência. E é, porém, porque tudo isso ficamos sabendo, que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós a nada? Diz-se também que a alma é material. Ora, uma coisa material carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no ser de Deus, será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão a realidade? Ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, quem são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é que se faz, que é o que se vê desse outro mundo que todo mundo espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizer. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetramos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelo fato. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade que os poetas embelezem com suas ficções ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo
que nos vem descrever a situação em que se acha, relatar o que faz, facultando-nos assistir, por assim dizer, todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os lábios, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos conduzidas pelo bem, pelas perspectivas do futuro. Tá aí, esse é o que nós preparamos para hoje. Isso aí encerra esse capítulo, né? Fala da reencarnação. E depois, né, no próximo estudo, usaremos aí o capítulo 3. Também é um capítulo curto, dá tranquilamente vai estudar, um estudo, para depois nós fazermos o nosso recesso de fim de ano. Então, a partir de agora, está aberto aí as perguntas e os questionamentos. Ninguém? É um assunto interessante até para a gente conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Super interessante, né? E o que eu ia comentar primeiro é essa observação final do Kardec, né? Sensacional, né? Os comentários que ele faz, depois as perguntas e respostas, são sensacionais, porque ele explica certinho, faz a gente entender melhor, e assim, a maneira com que ele escreve faz a gente aprender mais ainda, ele sem querer, sei lá, enfim, ele acrescenta mais informação, né? Acho muito interessante isso. Os comentários, que você coloca ali em vermelho, né, Pereira? Bem bacana, achei bem bacana até salientar nesse sentido. E o que eu achei interessante, algumas coisas aí nessa parte, uma delas foi essa questão que a gente leu ali, quando o corpo não tem mais a vida orgânica, aí a alma se desprende. Então, e essa questão que é bem polêmica, que você comentou até, e a gente acaba passando por isso na nossa vida muitas vezes. Eu também, inclusive, passei por isso. E eu não sei a opinião de vocês, mas eu entendo assim, se a pessoa tá, por exemplo, ela não tá, de alguma forma, ela não tá consciente, mas o corpo dela ainda tem vida orgânica, por exemplo, pode estar em coma ou inconsciente por algum motivo de doença, às vezes até numa UTI ou muito doente, eu entendo que não ele, o cérebro, e digamos assim, que ele consiga perceber o que você está conversando com ele, ou se você for se dirigir a ele, mas de alguma forma há um entendimento, há uma interação, eu entendo, né? Por exemplo, quando meu pai estava na UTI, meu pai, ele estava com demência, e aí foi para uma UTI, e ficou um tempo que ele não conversava mais, e assim, eu sempre entendi que ele conseguia me ouvir, sim, eu falei muito com ele, conversei muito com ele, e eu entendo que se aí tá uma vida orgânica, a alma tá ali, se a alma tá ali, ela vai ouvir, eu entendo isso, não sei qual que é a opinião de vocês em relação a esse assunto, assim, se vocês quiserem comentar. Eu entendi o teu raciocínio, então, inclusive eu falei para você que só que aqui deixa bem claro que o corpo pode sobreviver, né? A matéria pode sobreviver sem o espírito. A questão é que hoje eles criam, tem um monte aí de equipamentos, de aparelhos, e muitas vezes ainda até erram isso, né? Que muitas vezes até desligam os aparelhos tudo,
da pessoa como morte, e a gente sabe em vários casos aí, que quando chega lá até no próprio o hospital, ainda às vezes aquele quartel fica preparando o corpo ali, de repente a pessoa começa a se mexer. Então, por isso que eu disse, você é uma coisa assim que é difícil a gente entender, por isso que a gente tem um certo tempo, né? Agora, o que eu digo assim, que às vezes, principalmente quando as pessoas têm mais recursos, eu não estou falando de dar tomado, de pegar lá e botar um medicamento, uma injeção lá e matar a pessoa. Não, isso aí não. Mas às vezes, eles vão colocando, deixando aparelho multiplicado há muito tempo, e se uma pessoa não tem recurso financeiro, não fica, porque é caríssimo, né? Às vezes manter lá. Então, quando eu digo que é polêmico, eu concordo com você que a gente saber até quando, né? Que às vezes o espírito, ele tem que ficar ali, né? A alma tem que ficar bem ligada ali, concordo com você, que às vezes fica ouvindo, faz tanto tempo. Agora, até onde, né? Até onde que eu entender. A Gisela queria comentar, quer levantar a mão? Pode falar aí. Na verdade, é uma pergunta, que eu concordo com o teu ponto de vista aí a respeito, né, das pessoas que estão em coma, e talvez eu não tenha entendido ou realmente não foi falado, quem sabe vai falar para frente, mas no caso de uma morte repentina, por exemplo, um acidente, ou de repente um infarto, não sei se o infarto se enquadra em morte repentina, como que fica essa separação? Sobre a separação, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente também, acho que até comentamos aí, e daí fala que ela depende muito do grau evolutivo do espírito. Os espíritos mais evoluídos, ela é rápida, no outro ela é mais lenta. Inclusive, o Leon Denis, no programa do Ser Destinador, ele fala sobre a questão da morte, ali ele conta vários casos no capítulo, eu não lembro qual é o capítulo, que é o 10 ou 11, que fala, tem um capítulo que fala da morte. Aí ele detalha lá e fala sobre essas questões, inclusive, aí, sobre alguns que estavam junto com a pessoa que estava desencarnada, que foi realmente, ela foi comentando, colocando presente dos outros. E lá no Céu e Inferno, também, na obra do Céu e Inferno, Kardec coloca, detalha também, vários tipos de morte, onde ele pergunta para os espíritos como foi isso. Né? Inclusive, quem foi, quem você falou assim, de um acidente. Então, é muito relativo, é muito grau evolutivo de cada espírito. Então, o espírito já está um pouquinho mais evoluído, você conhece, ele é mais rápido. O outro que é mais materialista, ele fica ali no corpo, sentindo toda a sensação, a pessoa sentindo. Mas aí, na parte da desencarnação, acho que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, vai detalhar mais isso, mas lá na obra Céu e Inferno tem vários casos, no capítulo final já tem bastante coisa sobre isso. E no Leon Denis também, no livro Poder do Ser Destinador, até que acho que eu coloquei o PDF dele aqui no grupo, ele fala sobre a questão da morte lá, e ele cita também várias pessoas que acompanharam pessoas próximas ao desencarne, e ele conta o exemplo de um vidente, da pessoa com mediunidade, que acompanhou o desencarne e relatou também todas essas questões. Inclusive, lá nessa obra do Leon Denis, ele coloca também até sobre a questão aí que vai entrar, que não é bem nós estamos colocando aqui, que é só complementando aqui, ele fala sobre a questão até da cremação, né? Que alguns espíritos comentaram sobre a questão da reencarnação, que eles sofriam mais consequências, né? Então, é meio polêmico, porque, por isso que eu até concordo com a Ana colocar ali. Mas saber exatamente qual momento, né? Quando que realmente saiu, né? Por mais instrumentos que nós temos hoje, ainda não compreendemos direito isso, né? Mas eu acho que a percepção, que ela falou, as pessoas que têm uma certa sensibilidade, que nem tem a Ana, que outras pessoas têm, ela percebe isso, né? Percebe que ainda não partiu ali, né? Mas sobre a sua pergunta ali, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, mas só coloquei algumas obras aí que falam sobre isso, que tem sobre mais essas questões para detalhar, mas é muito relativo, não dá para falar, vai acontecer isso, que já está imediato, não. Eu acho que é aqui mesmo, acho que nós estudamos isso também um pouquinho já sobre essa questão. Mais algum ponto? Eu vou comentar aqui sobre o que a Gisele comentou aqui. Agora, você falando aqui, eu lembrei de uma questão, só vou compartilhar rapidinho com vocês agora, só complementando, agora que eu lembrei. Então, essa questão, meu pai, ele não estava mais consciente, porque ele estava quase próximo da morte, e eu estava conversando com ele em um momento desses. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, e realmente agora me veio, vou contar para vocês. Então, ele sorriu.
sabe? Então, aí eu tive a prova, só para contar para vocês, tá? Então, Gisele, assim, complementando o que o Pereira falou, sobre o nível espiritual que a pessoa está, mas às vezes acredito eu, né, Pereira, vou falar o que eu penso, que as pessoas são mais tranquilas em relação ao entendimento da morte, por exemplo, Gisele, sabe? Então, se a pessoa compreende, como espírita, por exemplo, compreende e está mais preparada para a morte, em termos de que ela entende o que isso vai acontecer, aceita da forma como vai acontecer, então isso acaba sendo uma morte mais tranquila em função disso também. Também se a pessoa tem mais equilíbrio, se a pessoa não tem conflitos, né? Se ela é moralmente, por exemplo, evoluída, mais tranquila, faz muito bem, caridade, mais tranquila, enfim. Isso a gente deduz que sejam coisas que possam fazer com que essa passagem seja mais tranquila. A gente pode deduzir, como o Pereira falou, nunca nós vamos poder ter uma ideia exata, porque tudo isso para a gente é um mistério, mas a gente deduz, né? E então, que a gente fala assim, a gente não tem medo da morte, por que a gente não tem, eu falo, não tenho medo da morte, vamos supor, eu digo, mas pelo entendimento, né, pelo que a gente tem, né, e a gente vai construindo ao longo da vida, então a gente deduz que isso também nos ajuda a fazer com que depois a gente tenha uma passagem mais tranquila, né. E cada um, estudando ali, quando a gente vai reencarnar, cada um tem, tem necessidade, foi um tipo de desencarne, né? Então, um, claro, rápido, acidente, outro. Então, é uma questão muito individualizada, né? Não dá para cravar que vai ser assim. Que nem ela colocou, e a própria dos espírita não ensina isso, que ela tem uma variação muito grande, né? Mas é tudo relacionado realmente, como foi colocado, sobre as questões daquele espírito encarnado, né? Que era para o materialista mesmo, assim, que está no auge, que só pensa em dinheiro, pensa não sei o quê, puta, para ele, isso aí desencarna ali, não quer sair do corpo de nenhum, né? Fica perto do corpo ali, quer, porque não queria, né? E, pum, de repente. Então, e o outro que já foi colocado que já está tranquilo e tal, pô, muito mais fácil essa transição, né? Que já compreende essas coisas. Para ele, independente de qual tipo de causa de morte. E uns, às vezes, escolhem a necessidade de ele ficar passando ali no leito, passar com tempo ali, para ele ter o tempo ali de refletir sobre a vida dele atual, até os laços com os entes queridos, tem muitas coisas que tem ali, né? Bom, a justiça divina é perfeita, né? Ela dá as condições para cada um que possamos aproveitar o máximo possível a nossa experiência, né? Até mesmo a hora do nosso último encarne. Inclusive, nos grupos mediúnicos, o Pereira pode confirmar com vocês, a gente tem muitas provas disso, é muito comum isso, de as pessoas desencarnadas terem essa dificuldade desse desenlace em função desse apego às questões materiais. Ficam na casa, né? E não só isso, como importunando as pessoas que estão na casa, por causa desse apego material. Ou então, esse apego às pessoas, né? No outro sentido, com alguma desavença, por exemplo, ou por um apego de amor, por exemplo, também, né? Então, essas coisas também fazem com que seja difícil esse desenlace. É outras coisas que a gente tem de experiência, e isso realmente a gente sabe que existe, mas, como a Pereira falou, uma variedade, né, de questões. Até que você colocou na página mediúnica, você já presenciou isso, eu já vi vários, no caso de acidentes, né? Então, às vezes, vai atender a pessoa, no caso de sofredores, que está sofrendo lá, um acidente que pode ter ocorrido já há décadas, sei lá, bastante tempo atrás, e aquela pessoa está ali naquela cena do acidente procurando, né? Eu não sei se pode, vendo os destroços, procurando, às vezes, um filho, um marido, uma mulher, sei lá, uma querida, fica procurando, 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 e a gente tem como hábito, né? Por isso que a gente estuda bastante a realidade, a gente não chega para ele e fala, não, você desencarnou, você tem que... Não, está sendo atendida agora, calma, ela, para ela, a consciência dela desencarnou, ela está querendo saber onde que está
aquele objeto de afeto dela, aquele acidente ali, para estar uma terrorista que para ela, não é? Cadê procurando socorrista? E às vezes a gente faz, não, agora está sendo socorrida, você vai para o hospital, aí tá, pouquinho a pouquinho, para descansar, porque para ela não aceita, né? É uma questão de aceitação, né, muitas vezes. Né? Isso, quanto casos de acidentes, né? Acidentes, às vezes, de muito tempo, estão lá no navio, estão lá no carro, certo? Que ela comentou, na casa lá, fica próximo lá, mas ninguém me opla ele está enganado. Eu falo, mas ninguém me aceita. Então, é bem complexo isso, bastante, requer muito... Mas a gente, o que acontece? Por isso que ele coloca aqui, está no final daquele texto ali, a grandiosidade da filosofia espírita, que faz a gente entrar em contato, né? A gente acredita porque a gente vê, né? Vê, fala com o espírito e não é... Eu tenho essa capacidade que eu não trabalho em nenhum grupo, eu não trabalho em 3 mediúnicos, eu trabalho nos Leonda, né? Então você conhece vários médicos, situações diferentes, e comprova situações, né? Então não tem como você dizer que não existe isso, que isso é da cabeça, mas a cabeça de tanta gente assim, que nem se conhece, uma da outra, né? Que nunca conversou sobre isso. Então, bem bacana aquela parte que ele coloca ali, que realmente o espiritismo ali tem proporciona a nós. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui, o Leon Denis, lá nesse livro que eu falei, o Plano do Felicitador, quando ele está falando lá, assim, a importância da experimentação, hein, gente? Estudar a mediunidade e você está no grupo mediúnico com você vê, né? As pessoas, às vezes quer espírita, ela não quer saber, ele está na casa espírita, né? Entra, estude. Né? Estude e depois começa a participar do grupo mediúnico para a gente entender melhor essas coisas, que daí você vai vivenciar isso. E graças a Deus, a gente... E o nosso esforço, nosso trabalho aí, há quantos anos? Né? Mais de 20 anos, a gente participando dessas questões do grupo mediúnico, a gente vai criando essa convicção. Não tem como você dizer que não existe, é na cabeça, não. Mais alguém? Paulo, está quietinho hoje? Paulo, hoje. Está sem som, Paulo. Ainda não tem som ainda. Tem som, Paulo. Teu áudio está fechado. Agora sim. Agora sim. Eu estava com o fone de ouvido escutando, mas ele não está funcionando o áudio. Eu estava aqui pensando, principalmente com relação depois às colocações da Ana aqui. E, enfim, eu acho que a gente tem que acabar dentro desse estudo aqui, a todo momento em que a gente lê, né, a respeito da doutrina, nesse livro, no Evangelho, enfim, a Gênesis, onde a gente passear para buscar conhecimento, com relação assim à questão que talvez seja essa de nos prepararmos, né, para que essa caminhada seja a melhor possível, né, e ela vai se encerrar um dia com o desencarne, enfim, do espírito. E a Ana colocou uma coisa com relação ao pai dela. Eu passei por isso com a minha mãe, só que eu não tive oportunidade de me despedir dela aqui nos últimos momentos de vida, que eu estava fora do país em viagem. Mas ela passou também pelo mesmo problema do pai da Ana. Enfim, a gente vê que as pessoas vão se desligando de alguma forma, né, desse mundo das coisas, mas a gente percebe, se a gente tiver um pouquinho de atenção, que mesmo a pessoa não estando se comunicando mais, não estando andando, ali, né, o que ela demonstrou, essas pessoas demonstram para a gente ao longo da vida, principalmente nessa relação de amor, né, que é o amor com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim, as coisas mais próximas do nosso seio familiar, que alguma coisa está acesa ainda nessas pessoas, né? Então, quando a gente conversa, mesmo que a gente não tenha uma resposta, alguma coisa ali nesses momentos últimos que eu passei com a minha mãe sinalizavam que ela estava de alguma forma entendendo, e quando eu falava com ela, eu via ela muito, ela estava agitada, a gente conversava com ela, eu fui quase
permanentemente visitando ela, né, na casa da minha irmã, e ela entrava no estágio assim, mais de paz. Aceitava um pouco o toque, que era uma coisa que ela ficou com uma aversão das pessoas tocarem nela, era um mecanismo de defesa dela, mas depois de conversar, talvez a gente chegasse um pouquinho mais perto, né, da questão mais espiritual, chegasse mais perto do que tinha ali de alma dela, né? Eu acho que nós, né, encarnados aqui, a gente traz dentro do apego material o medo da morte pelo desconhecido, quando a gente não tem um mínimo entendimento da doutrina. Mas eu acho que ainda o que a gente carrega é o medo do sofrimento, né, de você passar por um sofrimento antes de desencarnar. E se a gente vai se preparando, a gente vai tomando consciência de que esse sofrimento, né, ele é necessário quando ele acontece, a gente vai aceitar, né, esse sofrimento de uma forma mais tranquila, e eu penso que ao aceitar, talvez a gente passe essa transição, né, espiritual, vamos colocar assim, de uma forma mais suave, uma forma mais leve, né, e talvez espiritualmente, né, eu penso, sem tanto sofrimento. Todo mundo comenta sobre essas questões aí ela comentou do pai dela, eu tive uma experiência dessa aí com um irmão meu, né? Faz uns anos, faz uns 5, 6 anos, e sofreu também, estava desenganado no hospital, e já tinha saído da UTI, tinha ido para aquela semi-UTI, um lugar onde eu podia ficar com a família lá, porque já estava, vamos dizer assim, chama desenganado, já que não tinha com cavalo, a qualquer momento. E aí eu até digo essa oportunidade de passar a última noite com ele lá no outro dia, a última noite lá no hospital, né? Que ficar no hospital, era um hospital, ele tinha um certo plano de saúde bom, tinha um certo recurso, dava direito a ele ficar no hospital, no quarto lá, mas que podia ficar a gente a noite com ele toda lá sozinho. Então foi até a minha cunhada, que era a esposa dele, que ficava com ele, e ela ficava, né, sempre ficava um dia lá, e aí quando eu cheguei lá, que estava de Maringá, aí a outra minha irmã, que sabia que eu era espírita, que sabia da minha coisa, falou, falar para a Lourdes, que era a minha casa, ficava com ele lá, fica você lá no hospital com ele essa noite. E aí tinha outra minha irmã lá de Londrina, eu fico com você lá também. Eu falei, eu fico, não tem problema nenhum de ficar lá. E ele não falava nada, né? Ele tinha momentos de falar, inclusive a minha irmã que ficou com ele lá um dia durante o dia, quando ele acordava assim, ele começou a falar que a final da mãe que era falecida, a final do pai estava lá presente, né? Então aí ela fala assim, mas que tá aqui, pai. E o Leão Denis confirma isso, nessa obra que estou falando para você aí, tem lá que ele fala esses casos onde que as pessoas relatam, os parentes, entes queridos chegando ali. Comigo ele não falou, mas eu cheguei no hospital, aí minha cunhada, porque a gente sabe, estudando, que existe aquela questão do apego, que fica um ente querido ali, e prejudica o desencarne. E nessa noite eu fiquei com ele à noite, que nem a Ana falou, ele não falava, ele tudo entubado, fez equipamento, tudo, uma coisa assim, até meio, né? E aí até a enfermeira, senhora, em algum momento aí ele vai, às vezes sufocava, e naquela noite ficou tranquilo. Aí eu fiquei lá tranquilo, tinha um sofá assim, que a minha irmã falou, não, pode ser que eu fique acordado, não, mas chegou lá, deitou e dormiu, né? A noite toda. Aí eu sentei na cadeira lá, e eu fiquei fazendo oração, levantava a hora assim, passava a mão, dando paz, e conversando, assim, mentalmente, né? Mentalmente conversando. E teve uma noite tranquila, sabia? Muito tranquila. Inclusive, quando chegou em torno assim, de umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, que daí a enfermeira veio visitar, aí eu vi que todo mundo falou, olha, ele vai ter umas crises. Não teve, aquela noite foi uma noite bem tranquila. E quando chegou às 4 horas, chegou lá, quando a enfermeira veio olhar ali os equipamentos, aí ela falou assim, você já sabe a situação dele? Nós sabemos sim. Eu disse, olha, a pressão dele está caindo, então agora é questão de hora. Vai partir. Quando ele já sabe, né, a experiência dele, né? E aí, quando deu 6 horas, 6 e pouquinho, 6 e meia, que aí eu saí do hospital, né? Quando chegou com o médico, você com o médico, mas agora realmente é questão assim, agora está chegando no fase terminal. Você vê essas experiências que a gente teve de participar assim, e eu muito sereno, né? Tranquilo, porque as pessoas dizem,
Aí eu sei que a minha cunhada, que chegou aí eu peguei, fui para o apartamento da minha irmã, fiquei lá e tal. Aí cheguei lá, como eu não tinha dormido no hospital, chegou um pouquinho antes lá do hora do almoço, almocei, aí deitei um pouquinho para descansar, e minha irmã falou, ó, Zé, o Davi partiu, né? Você vê, naquela noite. Quer dizer, por isso que eu estava falando aquilo lá, a gente percebe ali que você podia dizer assim, puxa, é os equipamentos que estão mantendo ele vivo, tudo ali. Mas você sabe, né? Você sente, quem tem a certa sensibilidade, você sente que ali estava ele, né? Quando está conversando, que nem ela falou, eu não sou médium, mas eu conseguia sentir, sabe? Pelo magnetismo, eu sentia que ali existia vitalidade, que ali existia um ser espiritual ali, né? Uma mente. Você sente que ele mesmo falando, olha, tem a força da vida, da fé, você sabe? Vai falando do coração, assim, sentindo, dando paz. Então, cara, acho que cada um tem sua experiência. Eu tive outra experiência com o meu irmão de Padre Pastor, só que lá não tive, não consegui ver ele, né? Cheguei lá, na noite que cheguei, depois ele já encarnou. Mas a gente tem essa experiência com a morte com muita naturalidade, né? Até a gente, como a gente é espírita, a gente aceita isso e a gente consola até as pessoas que estão próximas da gente, né? Que as pessoas vêm, a gente vem nos abraçar, vem pedir a nossa palavra, essas coisas. Bacana isso. A experiência que a gente tem com a morte, né? Eu tenho, porque quando eu falo assim que eu tenho experiência, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã, o pai, a mãe, né? Então, quer dizer que a gente, né? Não é uma coisa assim que a gente tem essa experiência de participar disso, né? Nesses momentos, faz parte do processo, não tem como. Só para concluir aqui, gente, assim, porque não sei se vocês observam, mas em família, a gente pode perceber que a gente tem certas afinidades em família. Eu digo entre irmãos, ou mãe, pai, mãe, filho, etc. Tem algumas afinidades que às vezes você não sabe explicar. E eu sei que eu tinha com o meu pai, né? Depois, com o tempo, eu percebi isso. Essa era uma afinidade muito grande, eu tenho certeza que era uma afinidade espiritual muito grande. Muito mais que qualquer um dos outros membros da minha família, né? E aí, nesse momento, bem rapidinho, só para finalizar mesmo, eu falei para ele assim, olha, pai, que eu que cuidei dele direto, né? Que só eu que estava em Curitiba aqui, meus irmãos fora, só eu que cuidei dele, no sentido de estar acompanhando tudo que aconteceu com ele, e assim, mas muito mesmo, anos. E aí eu falei para ele assim, ó, pai, você vai partir, falava com ele mesmo, e eu vou continuar com você. Esse era o diálogo, né, e aí eu notava, assim, o olho mexia, sentia, não, certeza absoluta que ele estava escutando, eu vou com você, vou ficar aqui, mas vou estar com você, em oração, vou estar sempre contigo, onde quer que você esteja. Então, e conversei nesse sentido, assim, né? Então, como eu falei para vocês, um dia eu percebi um sorriso, outro dia uma lágrima, então, por isso que eu tive provas. Obviamente, que eu estou sempre com ele mesmo, porque, assim, tem dias à noite que eu acordo pensando nele. Então, eu, no meio da noite, faço oração e converso com ele. Então, eu sei que ele está comigo. Eu não sei em que fase de perturbação ele está, porque deve estar, porque meu pai, ele não era uma pessoa espiritualizada, de longe, aliás, né, diferente, bem diferente de mim em relação a isso, mas não tem problema, né, eu acho que isso aí, eu sempre faço oração para que ele esteja cada vez mais próximo do entendimento dos erros dele e etc. Mas esse acho que essa é a nossa função, né, gente, que a gente tem que, de tudo que a gente conseguiu construir, a gente conseguir passar para frente, para a nossa família, para as outras pessoas, esse entendimento para que a gente possa gerar coisas boas para as outras pessoas aqui e as que estão indo, né, partindo. Eu acho que é uma experiência bem interessante, né? A gente vai passando pelo espírito, acho que tem que passar por todas as experiências também, né? Participar da morte, né? Então, quando você começa a ver ela na família, né, que você vai vendo, 1, 2, 3, 4, 5 casos, né? Então, a gente aí que vai a preparação, né? O espiritismo nos ajuda muito nesse sentido de você até consolar as pessoas. Adriana, quer falar alguma coisa? Só pra gente... Tudo bem? Tudo bem, Pereira? Não, estou acompanhando aqui, está muito boa. Estão, né? Muito boas as explicações aí, os depoimentos. Juliana? Também acompanhando aqui, seu Pereira.
Me emociono muito com os depoimentos, porque cada um tem a sua experiência e nós sabemos o quanto é válido para cada um. São sensações, são sentimentos que ficam guardados, e aí a gente começa a refletir algumas situações e volta lá atrás, relembra de alguns momentos, e aí eu me pego, né, sempre voltando nos meus pais, na minha irmã, e me vê um sorriso, né, porque cada um sofre conforme vai adquirindo entendimento, vai sabendo como que eles estão, como não, como que cada um tá seguindo o seu caminho, né? Que a minha mãe era evangélica e ela não tinha muito entendimento. E eu, como a Ana ali falou no final, eu fiquei refletindo, né? Que quando o meu pai desencarnou, ele ficou um bom tempo sem incorporar em ninguém, porque no dia do acidente, a partida dele, ele incorporou na minha irmã e perguntou aonde ele estava. Ele estava bem atordoado. E daí nós demos a notícia, falamos, pai, o senhor desencarnou. E ele imediatamente desincorporou dela. E depois ele não voltou mais. E depois de um tempo, né, quando eu já estava com 19 anos, a minha mãe partiu. E ela voltou e contou. Ele estava auxiliando ela, vinha com ela, levava ela nos jardins, que ela sempre gostou muito de flor, levava ela a passear, ver os familiares, e eles retornavam. Então, são momentos assim que a gente vai refletindo, vai lá atrás, e que um sempre está auxiliando o outro, sempre está ajudando o outro, e que a espiritualidade, ela é maravilhosa, ela sempre está junto conosco, né? Pena que não podemos ver assim. E eu sempre fico pensando, poxa vida, como eu gostaria de vê-los, né? Assim, a Uhum. olho nu, poder olhar ali e encontrá-los. Mas, Agora, para você ver, você sente, você conversa com eles, poxa. Né? sim, Então, você queria ver constantemente, né? Só quando eu chegar é, no planeta, no fase evolutiva tão grande, que fala-se que nos mundos mais evoluídos, né? Os sim, espíritos vivem constantemente, né? Em é, contato. Mas, felizmente, nós estamos ainda num planeta de prova e expiação, é assim, né? Mas a é, mediunidade faz essas oportunidades que você colocou aí, coisa bacana, né? com Muito bom. certeza. É muito lindo, porque por mais que não possamos ver, consigo sentir. Né? E às vezes me dá aquela alegria momentânea, assim, aquele sorriso, aquela paz, né? E logo passa, ou às vezes eu sinto aquele cheiro, um cheiro diferente, às vezes de flores, mas não é aquela flor assim específica, é um cheiro de violeta, algum cheiro diferente. E aí eu sei que eles estão próximos assim de mim. Mas é isso, né? Cada um tem as suas experiências. E são Bacana. momentos que a gente vai, como diz, né? O coração vai longe. Acho bacana a gente abrir espaço para esses comentários pessoais, né? Porque eu acho que enriquece, né? Se você pegar aquelas obras que está falando do Belão Denis, está cheio de anotações, de experiências que observadas por outras pessoas. Né? Eu acho bacana, porque a pessoa que às vezes não passou por essa experiência ainda, ela pode olhar ali e compreender um pouquinho melhor dessa maneira, né? Você vê que cada um da sua maneira, né? Cada gente, né? Percebe? Né? Aí, gente, bom estudo para nossa reflexão, né? Mas, no próximo estudo, no capítulo 3, ele vai falar sobre essa questão aí da volta que nós comentamos aí. Eu sabia que eu tinha, porque, como eu estudo o livro contínuo, eu não sei se eu já estudei ou não antes. Mas no capítulo 3 fala da volta do espírito, a vida corporal e a vida espiritual. Quer dizer, que aí ele vai falar da alma após a morte. Então, quer dizer, eles vão entrar nesses assuntos. Não perca o próximo estudo, hein, gente? É o último desse ano. E aí depois nós voltaremos para o ano que vem. Então, no capítulo 3 vai entrar nesse ponto aí que a Gisele, eu pensei que eu tinha estudado já, mas é nesse aqui que nós vamos estudar sobre essa questão aqui, que ele vai detalhar mais isso. Né? Bacana, né, gente? Bacana. Quem faz a nossa oração? Gente, qualquer dúvida, pode colocar lá no grupo, lá, né, gente? Lá no grupo do WhatsApp, lá, tem que ter pontos, tá? Então, oração? Paulo, você faz a oração para nós? Posso Nos fazer? dá um Posso fazer?
Então, gente, vamos elevar então o nosso pensamento e talvez nesse momento, pelo que a gente conversou aqui ao final, cada um dando um pouco da sua experiência, né, das suas vivências, que a gente, num momento breve, mas muito sincero de coração, que a gente pense em forma de oração para essas pessoas que nos deixaram e por tantas outras que a gente não conhece, mas que já estão em outro nível espiritual, para que eles estejam bem, para que eles estejam dentro do possível evoluindo e que sigam o seu caminho, né, em outras passagens por aqui ou por outros lugares, buscando também a evolução enquanto espíritos, enquanto seres, né? Também agradecer a Deus por estarmos tendo mais essa oportunidade nessa tarde e noite de hoje, de estarmos buscando, né, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, nos aprofundar um pouquinho e ter um pouquinho mais de entendimento da própria vida, né, dentro do estudo da doutrina. Agradecer também aos nossos mentores, agradecer a Jesus por mais esse dia, por mais essa semana de trabalhos que possamos ter realizado, né, dentro da caridade, que possamos também seguir na busca das nossas evoluções, né, não só moral, mas espiritual também, e buscando sempre estarmos na companhia e estarmos abertos para a companhia, né, dos nossos espíritos, os espíritos de luz que nos rodeiam, trazendo tranquilidade, trazendo suas bênçãos para os nossos seios familiares, e que assim a gente busque, né, seguir, né, um caminho da caridade, um caminho de luz, um caminho da fraternidade, buscando, enfim, aquela evolução que Deus nos colocou com um propósito. Que assim seja. Que assim E seja. assim seja. Boa noite, gente.